Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tanto para empreendedores quanto para gestores, que é modelo de negócio. Um termo que tem surgido bastante aí, mas que muita gente ainda não consegue compreender muito bem. Então o tema que a gente vai discutir hoje é justamente isso, como descomplicar, descomplicando os modelos de negócio. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado super especial. Dá uma olhadinha aqui no currículo dele, um pedacinho só do currículo dele. Ele é formado em engenharia de produção, tem MBA em gerenciamento de projetos e mestrado em sistemas aplicados à engenharia e gestão. Olha aí. Possui experiência na área de engenharia em um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Isso é bem interessante. E na área pública, ele foi diretor executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, ele é coordenador do curso de Engenharia de Produção e líder da Agência de Inovação de uma instituição de ensino de âmbito nacional. Com vocês, Pompílio Reis. Pô, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Não, um prazerzão estar aqui participando. Sabe que eu te admiro, né? Do ponto de vista profissional e pessoal. Então, tá aqui contribuindo de alguma forma com esse projeto. É muito interessante. Gostei pra caramba do currículo aí. Eu nem me lembrava de muita coisa que a gente tinha. Bola. Porra, tá... Quem escutar isso aí é um profissional de primeira. Nem sabia que era tanto nem assim. Nem sabia que era tanto assim. Mas tô muito contente. Tô muito contente de a gente conversar um pouquinho aqui e contribuir com o que a gente aprende, o que a gente observa sobre o modelo de negócio, né? E a gente que já conversou muito sobre isso, né? Em off, né? A gente acaba conversando muito. Perfeito. A gente tá sempre trocando muita ideia, né? A diferença é que a gente não grava, né? Não registra isso. E ali a gente vai dando as nossas opiniões, vai conversando, vai pensando que a gente muitas vezes nem tem a resposta, né? Aí a gente vai discutindo ali, será que isso é o melhor caminho? Será que não é? Aí vamos tentar jogar mais ou menos isso aqui pra galera. Cara, eu acho que é isso, assim, ter as respostas é mais difícil. A gente tem as perguntas, né? Tem as indagações, as opiniões, mas as respostas a gente vai tentar construir alguma coisa aqui hoje. Aí. Cara, vamos começar então, para nivelar um pouco aí pra galera, vamos tentar falar um pouquinho sobre o que é um modelo de negócio, mas vamos tentar falar de uma forma mais simples. Eu vou dar o que eu enxergo aqui, aí depois você fala com umas suas palavras. Beleza. O modelo de negócio, para mim, na verdade, ele ajuda a responder 3 grandes questionamentos, que é como eu vou criar produtos, como eu vou vender esses produtos e como eu vou ganhar dinheiro com esses produtos. Por que eu acho que isso é importante para empreendedor e para gestor? Porque quem não faz esse questionamento, normalmente, não se aprofunda muito em como ele vai desenvolver o negócio, como é que ele vai estruturar o negócio, e aí o que acontece na consequência disso? É que o negócio dele fica muito simples, simplório às vezes, Perfeito. E muito fácil de ser copiado. E essa é a grande questão que muita gente acaba não entendendo, que as perguntas não são simplesmente para fazer as perguntas, é justamente para você conseguir se diferenciar de alguma forma, fazer um negócio diferente do que os demais. Que quanto mais tempo você conseguir fazer que esse negócio fique diferente, mais tempo você fica no mercado. Perfeito, mais uma barreira de entrada que você tem ali. Eu acho que assim, o que você falou, né, de uma forma muito bem simplificada, eu acho que traz aquela definição que talvez seja uma das mais aceitas, que é o que o modelo representa, né, uma representação assim, até pode ser representação lógica, não operacional, mas uma representação lógica, de como a empresa de fato gera o valor, né? Entrega e captura, que é exatamente o que você falou. Exatamente. Né? E que, lógico, aí é uma ponderação interessante. Esse valor ele tem que estar muito ancorado no produto ou no serviço. Né? Não adianta também... Eu respondi muito bem as 3 perguntas que você falou aí. Sim. Ter um modelo de negócio rabiscado num papel que é fantástico, o papel aceita tudo, mas de fato eu não tenho um produto ali que tangibilize, até mesmo um serviço que é intangível, mas que eu digo assim, que tangibiliza a oferta de valor, né? Então, eu acho que não deve haver esse descasamento. Realmente eu vejo que o produto e o serviço é o que vai possibilitar a efetivação do seu modelo de negócio, né? Mas só pensar, por outro lado, também em modelo de negócio e, de alguma maneira, esquecer que você precisa desenvolver algo ali que vai consolidar essa entrega, eu acho que é uma grande questão que os empreendedores, aqueles, né, como você falou, assim, quem não pensa nisso, quem não pensa no modelo de negócio, talvez saia mais na frente logo de início porque pensa em produto. Mas em algum momento ele vai se ver
Vai precisar. só com o produto ali e não sabe como trabalhar, né, de fato, o valor. Ele está com o produto na mão. E, por outro lado, aqueles que pensam muito em modelo de negócio, mas não pensam em produto, quando começar a pensar em produto, aí possivelmente vão ter que adaptar o modelo de negócio, né? Vão sentindo, vão ter que experimentar. Exatamente. Porque, assim, na minha opinião, cara, é muito mais simples eu fazer concepções de modelos de negócio, concepção, né? Pensar ali, do que necessariamente fazer concepções de produto. Porque quando a gente fala um pouco de produto, né, gera um pouquinho mais de detalhamento automaticamente, né? É difícil a gente ver produto de nível geral, como é, por exemplo, o modelo de negócio. Então, realmente tem que ter esse casamento, né? Então, entregar o valor, né? Criar o valor, entregar o valor e capturar de fato no final, que é como eu vou rentabilizar ali, como que eu vou fazer minha empresa andar, eu acho que definem bem o que é um modelo de negócio, né? E o mais importante, é até legal a gente falar nessa sequência mesmo, criar, entregar e capturar, né? Criar produto, vender produto e ganhar dinheiro, porque realmente me parece que é essa sequência. É como você falou, se não tem um produto, você pode ter um valor e muitas empresas novas até têm focado mais no valor do que no produto. Perfeito. E aí acaba que ela tem uma mensagem muito legal, muito importante. Uma marca bacana legal, que sustenta. Tudo bem, mas não tem um produto. Quando você vai olhar o produto, ele carece, ele não atende a uma necessidade específica. É por aí, né? Por aí. E eu acho, assim, até a gente coloca ali para os espectadores aqui, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver, isso é reflexo por exemplo, dos cursos que a gente tem, na maioria, a nível nacional, assim e tal, de empreendedorismo, vamos assim dizer. Hoje em dia a gente começa como? Business Model Canvas. É verdade. Né? Vamos explicar o Business Model Canvas? Acho que nem precisa, né? Não precisa não, mas depois a gente deixa basicamente é uma ferramenta, né, que a gente consegue modelar ali um negócio. Então, começou um curso de empreendedorismo, a primeira coisa que você vê é Business Model Canvas. Então, e é legal, né? Pô, você vai experimentar, você vai inovar, você vai colocar post-it, você vai tirar, você vai consolidar tudo que um dia você sonhou em relação a ter um negócio. Mas e aí, Tati? Qual o momento que você vai falar de produto? De produto. Né? Propósito de valor, que de fato é como você vai resolver ali o problema e tal, o que você vai entregar. É agilidade, é segurança, é conforto, é redução de custo. Tá, mas... E qual é o meio? Alguma coisa você vai ter que fazer para gerar isso. Exatamente. E aí é uma outra discussão. E talvez um pouco mais chata nesse nível de ser tão criativo, de ser tão inovador e de arriscar mais, assim, na hora de conceber, né? Acho que vende menos a ideia de você colar ali e fazer post-its do que depois você pensar no produto. Talvez seja um reflexo dessa geração de empresas aí que estão mais focadas, talvez, na proposta de valor, mas se esquecem, a princípio, né, do produto ali. E aí a gente aproveita, pegando esse gancho seu aí, que a gente vê que é tudo uma questão muito multidisciplinar. Porque se a gente começar num curso de empreendedorismo, como você falou, com um designer e um cara que é mais de negócio, cada um vai puxar para o seu lado. Então, o empreendedor e o gestor, ele já tem que entender, pegando isso que você falou, que é importante a multidisciplinaridade. Legal. Alguém vai ter um foco mais para pensar no produto e alguém vai ter um foco mais para pensar no negócio. Dificilmente você vai achar uma pessoa que vai fazer tudo. Concordo. Ela tem que ser realmente muito visionária e pode acontecer. Mas aqui já começa a primeira mensagem. Você precisa de uma equipe boa para você reunir e fazer um modelo de negócio. Legal, também. Perfeito. Quando a gente fala de design, né? O cara já vai ter uma visão ali, talvez até mais contornada de produto, principalmente de estética, de funcionalidade, né? Vai ter uma visão até ali mesmo de cliente. Sim. Mas para você pensar de forma de construir isso ali, alguns aspectos mais técnicos, aí talvez já entre um cara mais de negócio, ou então até um cara mesmo que tem uma visão mais de produto, de engenharia talvez, né? A depender do negócio que está sendo firmado, né, construído. Sim. Muito legal. E eu acho que a maior dificuldade também que as pessoas não conseguem absorver muito o conceito de modelo de negócio é porque elas não conseguem enxergar isso no dia a dia delas. Mas os empreendedores e os gestores, mas principalmente os empreendedores, eles falam de modelo de negócio e pensam em modelo de negócio o tempo todo. Quando eles estão pensando assim, como é que eu posso melhorar minhas vendas? Como é que eu posso atender melhor os meus clientes? Será que eu tenho que criar um novo produto? Será que eu tenho que fazer alguma parceria? Ele está pensando em modelo de negócios o tempo todo. Cara, como que eu posso melhorar esse processo aqui da minha empresa? Exatamente. Como, sei lá, eu preciso de um profissional, uma habilidade de contratar alguém, é um recurso. Então, por isso que talvez, né, aquela lógica mesmo do Business Model Canvas seja, não do ponto de vista vendável do negócio, mas do ponto de vista da construção, seja um guia. Isso. Tipo uma lupa, um óculos,
para você começar a desmistificar o modelo de negócio a partir dos seus elementos, né? Isso. Se eu pensar assim, pô, produto, beleza, tá aqui, né? Se a gente pensar produto, cliente, né? Serviço, processo e grana, eu já estou pensando no modelo de negócio o tempo todo. Exatamente. Então, acho que talvez é uma lupa e geralmente quem começa a exercitar essa visão, em todo momento que ele está vendo um negócio, ele já começa a ver, pô, mas esse cara aqui, ele inovou nesse componente aqui do modelo de negócio. Exatamente. Vira natural essa abordagem, né? E você falou tudo, é um guia. É um porque o empreendedor, principalmente, ele tem muitas hipóteses que passam na cabeça dele. Mas para ele ter essas hipóteses, ele vai fazer muita coisa de tentativa e erro. Perfeito. A tentativa e erro por si só não é um problema, desde que ela seja feita de forma estratégica e sistemática. Agora, quando você não tem um modelo de negócio, a pessoa fica sem guia, como você falou, ela fica sem direcionamento, então ela fica testando o negócio e nem sabe se está dando resultado. Então, isso gasta muito dinheiro. As Perfeito. pessoas acabam gastando muito recurso, muito esforço, e aí acabam não sabendo se o negócio está dando resultado ou não. Aí quando a gente fala sobre o modelo de negócio com a pessoa, que é isso? Isso aí eu não penso nisso. Ela pensa que é alguma coisa operacional, e não é verdade. Não é verdade. O modelo de negócio é justamente a concepção para você ter uma rotina, um guia para você seguir, e aí você conseguir fazer essas melhorias da melhor forma possível, né? Perfeito. Como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso me relacionar melhor com meus clientes? Aí sim, você tem um guia e você vai fazendo um processo de melhoria mais contínuo, e mais organizado também, né? Perfeito. E pensando na experimentação, até para a gente, para o empreendedor, né, de alguma maneira entender o reflexo da experimentação dele, ele quer sentir aonde? Né? Exato. Porque senão, assim, pô, eu criei um produto aqui, talvez tenha até conseguido uma base de clientes, mas do ponto de vista de processo, eu tô me lascando porque não tá gerando, tá muito mais custoso. Então, assim, né, do ponto de vista da experimentação, onde eu quero sentir esse impacto dentro do meu modelo de negócio? Exatamente. Então, acho que como um guia, como um óculos, assim, eu acho que é um bom ponto de partida para testar ali. Não é só entrar dinheiro e sair dinheiro, né? Não é apenas E isso. tá cada vez mais difícil, né? Um negócio só para você pensar em entrar dinheiro e sair dinheiro, né? Não, exatamente. E isso que é um ponto também muito importante, porque qualquer pequeno negócio hoje, ele é muito complexo. Muito complexo. Porque você tem muito fornecedor, você tem muita parte interessada em volta do seu negócio. Então, hoje, a gente vê um negócio surgindo, ele é mundial. Ele, querendo ou não, ele é mundial, porque ele pode acessar Tem o potencial, um fornecedor lá na China, por exemplo, Perfeito. aqui no Brasil. Então, é complexo hoje em dia. É muito complexo, assim. Eu não sou empreendedor. Eu me considero um intraempreendedor dedicadíssimo, entendeu? Então, assim, eu valorizo, né, a questão de você ter esse perfil empreendedor dentro das empresas. De verdade, eu acho que é uma visão. Não é, o cara negocia bem, o cara se comunica bem, ele é intraempreendedor. Não. De fato, é ter esse olhar mesmo enquanto um negócio achando que é até seu. E você testar, inclusive, modelos de negócio e produtos dentro de uma empresa que não é sua. Então, mas a todo momento eu tenho, assim, isso é muito particular. Né? Por exemplo, assim, nas corridas que a gente estava comentando aqui hoje, nas corridas, eu corro muito pela 28 de março, eu gosto de acompanhar essa dinâmica de negócio. E aí eu considero o povo campista altamente empreendedor. Existe um tino de empreendedorismo aqui forte, né, na região. Lógico, muitos negócios de base tradicional, mas enfim. E pensando no que você falou, cada negócio desse, a complexidade que você é gerenciar isso tudo, então realmente é de tirar o chapéu, mas também acredito que muito desse movimento de empreendedor, principalmente de negócios tradicionais, é muito no ímpeto, né? Aí talvez no feeling, não ancorado aí minimamente por algumas ferramentas, algumas visões, como o modelo de negócio pode ajudar, né? Foi exatamente isso que eu quis dizer na questão da tentativa e erro, né? A tentativa e erro, ela pode ser de uma forma estratégica, mesmo sistemática, como você falou, aonde eu testo e qual é o resultado que eu espero, ou então de achismo. O achismo é esse que você falou, no ímpeto, né? Então a pessoa vai ali, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí ele faz alguma coisa, ele até começa a ganhar mais dinheiro, mas ele nem sabe por que ele começou a ganhar mais dinheiro. Então, aí, nesse ponto é que a gente começa a questionar o modelo de negócio para ver se ele não pode ajudar melhor para você se organizar mais. Eu acho que é por aí, né? É por aí. E eu vejo até para vocês que são consultores, né? Também acompanham o trabalho do Sebrae de alguma forma e outras consultorias. Realmente, essa é a virada de chave, né? É chegar para esse, maioria das vezes, né, pequeno e médio empresário, e trazer para ele uma proposta de visão nova de negócio, mas que, de alguma maneira, seja
totalmente aderente a essa realidade dele de apagar fogo, de ter essa complicação toda. Não como trazer como algo a mais e que vai ser difícil para ele pensar ou vai ser difícil para ele implementar. Ele vai ter que fazer um curso para aprender o que é modelo de negócio, não sei o quê. Beleza, ele precisa de uma visão, mas tem que ser muito palatável, porque senão você aí mesmo não encaixa na rotina dele, porque não vai ter aquela estrutura com um monte de funcionário, ele não vai ficar no estratégico, enfim, né? A gente sabe quais são as peculiaridades dos pequenos e médios negócios. Então, desmistificar o modelo de negócio, mas muito aderente ao que ele faz, sabe? Sim. Então, se for dentro da concepção dele, explicar a partir do que ele faz, ainda é menos pior do que, ou melhor do que trazer ali aquela visão mais teórica do negócio e ferramental, para que depois ele tenha que fazer um exercício grande para encaixar o que ele faz dentro daquela visão, né? E o modelo de negócio bom de você registrar ele é você contemplar. Né? Você vai olhar para aquele modelo de negócio e ao invés de você ficar pensando com a mão no queixo ali de um monte de coisa, você olha para ele como se fosse um quadro mesmo e você fica contemplando ele ali. Pô, o que será que eu posso fazer? Você está raciocinando estrategicamente, né? Está pensando estrategicamente. Esse que eu acho que é o ponto que ajuda a organizar, porque os mapas mentais, né, que a gente utiliza para modelar negócio, ele serve para isso. É para decodificar o que está na sua mente, né? E organizar, porque na mente está tudo muito embolado. Essa que é a verdade. Não é por aí? Exatamente. Quando você começa a fazer qualquer exercício, né? De tirar um pouco do que você está pensando e representar, mesmo que seja visualmente, algo que seja muito visual, e que acho que é o primeiro passo, né? Se você for representar escrevendo e tal, aí você se complica mais ainda. Mas visualmente, realmente você tem que... como você falou, decodificar, traduzir um pouco do que você está pensando e começar a representar para clarificar um pouco do tudo que está na cabeça, né? E eu acho que aí, nesse sentido, uma ferramenta que os gestores e os empreendedores aprenderam muito tempo, que é o plano de negócio, ele não ajudava nesse sentido, porque ele enxergava aquele troço como uma burocracia. O modelo de negócio e o plano de negócio, eles andam junto, porque o plano de negócio ele é o detalhamento do modelo de negócio. Perfeito. Então, um precisa do outro, claro. Mas antes de você planejar, você precisa pensar. Então, o modelo de negócio ele é para você estruturar seu pensamento, organizar seu pensamento, e o plano de negócio é o detalhe daquilo ali. Só que antes se falava muito só sobre plano de negócio. Exatamente. E aí, quando entra muito a questão descritiva, ele não consegue organizar nada na mente dele. Aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? É melhor eu começar sem plano de negócio nenhum mesmo e eu vou testando. Cara, plano de negócio naquela visão linear. Quando você divide, então, o meu sócio faz a parte de operacional. O meu outro sócio faz produto ali, faz marketing, né? 4P, 5P, enfim. O outro faz financeiro. Quando bota todo mundo para conversar, aquilo ali é impossível. E o papel aceita tudo. Então você pode fazer um cenário que seja muito... É um cenário, né, de rentabilidade que você acredita ou que de fato você quer que aconteça. Então, eu acho que acaba desencorajando a pessoa a, de fato, começar o negócio por uma visão que é muito linearizada, muito burocratizada, muito grande, muito documental. E uma coisa que você falou também do intraempreendedorismo é importante, por isso que eu sempre menciono aqui a questão do empreendedor e do gestor, porque os gestores, eles têm que ser intraempreendedores mesmo, que é você ter aquela mentalidade inquieta, porque você vai dar soluções ali que vão apoiar o nível estratégico da organização. Então, infelizmente, muitos gestores eles ainda se enxergam como grandes executores de orçamento, ou então coordenadores ali, chefes, né? E não é legal isso, porque o gestor, ele meio que está perdendo aquela visão de que ele tem que dar soluções, ele tem que dar alternativas estratégicas para quem está no estratégico tomar a decisão. Perfeito. Então, ele ter um conhecimento de modelos de negócio, seja ele numa pequena, média ou grande empresa, ele precisa fazer isso para ele, olha, eu tive uma ideia com relação a isso aqui. Aí ele começa a dar sugestões muito melhores para a empresa e não simplesmente ser apenas um ordenador de despesas ou então um executor de tarefas. Cumpridor ali de metas e objetivos que ele recebeu. Não é isso que a gente quer. Eu acho que quando você falou do intraempreendedorismo, eu acho que é muito Concordo. nesse sentido aí, né? Perfeito. Principalmente porque o gestor, né, a posição dele é muito privilegiada. Porque ele está vendo tudo que está acontecendo ali até o chão de fábrica, né? Assim, ele consegue enxergar ali e aí consegue tirar um monte de insight dali para o modelo de negócio. E, ao mesmo tempo, ele automaticamente, enquanto gestor, ele tem uma livre entrada
para os setores de cima. Então, assim, a partir dele ali pode vir uma ideia de um modelo de um produto novo que até demande um outro modelo de negócio para a empresa. Exatamente. Né? Até uma unidade de negócio nova. Enfim, ele tem essa capacidade de fato, cumprir as metas e os objetivos, que é o que é esperado dele, com mais eficiência e por aí vai, intervindo nos negócios, intervindo, né, nos processos, na chão de fábrica. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele está olhando o que está acontecendo lá embaixo e consegue alimentar o nível estratégico com novas ideias, né, com ajustes aí no modelo de negócio, até mesmo criando outros. E esse que é o grande desafio de toda a empresa, né? É conseguir fazer com que quem está lá embaixo consiga se comunicar com quem está lá em cima. Porque quem está lá embaixo é o que vê primeiro os problemas. Então ele precisa levar essa informação lá para cima para eles tomarem a decisão. Então quem está no meio, que consegue olhar para cima e para baixo, ele tem um papel estratégico, apesar da gente sempre falar que ele é um papel tático. Sim. Né? Mas é tático no sentido de pirâmide. Perfeito. Mas ele é estratégico porque ele consegue capturar de lá de baixo e levar lá para cima. Talvez um dos mais importantes, né? Eu acredito até que o mais importante, e a gente sabe que tem muitos estudos que falam sobre isso, Perfeito. o papel do gestor intermediário dentro de implementação de estratégia. Perfeito, perfeito. E acho que tem até uma cultura, assim, de algumas empresas, talvez até mais disruptivas, né? Que eles falam assim, que eles destinam tempo ou destinam algumas reuniões e tal, para pensarem outros negócios, como criar alguma coisa que vai destruir o meu. Isso. Né? Então, acho que parte um pouco do que a gente está falando, assim, né? De fato, como que criar um negócio significa criar um modelo de negócio, não é só criar um produto. Se for criar um produto e ele destruir o seu, automaticamente ele cria um novo modelo de negócio. Exatamente. Então, acho que esse desafio de pensar assim internamente, lógico que você não vai dedicar tanto tempo para isso a ponto de você não cumprir o que você está fazendo ali, né? Sim. Porque talvez pensar nesses modelos seja mais mais interessante do que resolver os desafios diários ali do que a gente está pensando, do que a gente precisa fazer. Mas pensar como formas de autodestruir o seu negócio é bacana, porque vai a todo tempo te estimular. Porque se você não pensar nisso, alguém está pensando. Já está pensando a tempo. Então, esse negócio da gente sempre olhar assim, cara, como é que eu posso destruir meu próprio negócio? É um questionamento poderosíssimo. Difícil. Porque, alguém vai estar pensando nisso. E pode ter certeza disso. Então, quando você começa a pensar em todas as possibilidades que podem vir a destruir o seu negócio, você está sempre um passo à frente. Né? Legal. É sempre nessa linha aí. Sempre nessa linha. E aí, não necessariamente você vai criar um produto novo, mas você pode identificar que um diferencial desse negócio que destruiria o seu, por exemplo, é a melhoria de processo. Isso. Aí você vai lá, de alguma maneira, pode tentar fazer no seu negócio, né? Não necessariamente vai ter que toda manhã você criar algo novo. Isso. Ou esperar que, de fato, alguém acabe com o seu negócio. E aí, pegando esse gancho, o que você acha que as empresas de tecnologia elas contribuíram para a evolução dos modelos de negócio? Porque, de fato, elas criaram novos modelos de negócio que a gente não enxergava antes. Até os anos 2000 ali, os modelos de negócio eram muito voltados para a economia de massa, aquele muito padronizado. O que você acha que elas trouxeram de novo aí, principalmente? Acho que é complexo, né? Mas, assim, bem complexo. Eu acho que, primeiro, não necessariamente em relação a entregar valor igual para a massa, mas de alguma maneira conseguir escalar a sua proposta de valor, mas trazendo algum tipo de personalização. Né? Então, a famosa personalização em massa. Isso. Que sem a tecnologia, porra, é impossível. Como é que você personaliza em massa, né? Como é que, de fato, você muda alguma coisa para aquele cliente perceber que, de alguma maneira, ele é especial sem algum aparato tecnológico, né? Sem plataforma, é difícil. Então, acho que isso foi uma grande contribuição da tecnologia, a partir do sistema de recomendação, né? Da análise de padrões ali do seu consumo e tal. Acho que isso é alguma maneira interessante. Acho que a própria automação de processos ali, aumento de eficiência, fez com que novos modelos de negócio aparecessem, ancorados em tecnologia. Eu acredito assim. Cara, eu acho que a parte de infraestrutura também de tecnologia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, não sei se você chegaria nesse ponto, mas quando a gente pensa em software como serviço, né? SaaS, por exemplo. Cara, SaaS, na minha opinião, é um modelo de negócio absurdamente interessante. Sim. E aí, assim, se eu me recordar, você falou nos anos 2000, né? Se eu me recordar ali de quando... Mais um pouquinho dos anos 2000, quando eu comecei a estagiar, 2009 ali, mais ou menos, acho 2008, 2009. A empresa que eu trabalhava, a gente fez um levantamento na época, a gente tinha mais de 300 sistemas na empresa. Era muito assim, né, muito cara? Sistema. Era muito, cara. Muito. E daqueles sistemas aí, você pode ter certeza, 90% foi comprado. Ou de prateleira, ou então foi desenvolvido ali, uma software hardware, alguma coisa assim, e foi comprado. E desses 90%,
cara, 60% dos 90%, vamos assim dizer, não tinha mais manutenção. Tava lá só Era legado. legado. Você usava um bloco, um pedacinho dele, uma funcionalidade pequena, que é o que fazia sentido ainda. E acabou. Você não sabia. Por muitas vezes a empresa que tinha desenvolvido já tinha quebrado. Uhum. Então você não tinha nem mais contato com quem desenvolveu. E aí o seu negócio, como todo o seu processo, começa a ficar capenga também. Porque você começa a ter que ter outros sistemas para talvez cobrir a deficiência daquele. Uhum. Aí você tem que ter um planilhão para controlar alguma coisa que você só lê uma parte do sistema. Que foi legado ali, que foi descontinuado. Então, assim, pensar... E isso eu vi de forma muito próxima. E aí, com o tempo, você foi vendo que, cara, tá tudo em nuvem. Então, o que eu tinha lá de servidor pra caramba, de hardware, de storage, começa a mudar a necessidade. As coisas estão em nuvens. De alguma maneira, estão mais baratas. Muito mais baratas. Então, acho que a tecnologia começou a proporcionar que, aqui dentro do estúdio, eu pudesse contratar uma solução de, sei lá, de R$100 mas por mês, Exato. que é muito parrudo. Eu antigamente tinha que pagar 15 mil, alguma coisa para contratar. Então, acho que assim... E aí, acho que outros modelos de negócio que talvez até já existiam antes, começaram a ganhar forma de novo, né? Tipo, como a gente falou, modelo por assinatura. Então você pega um SaaS, ou é um pagamento mensal, pontual, ou então quase todo mundo vai pela assinatura que é mais barato. Então, assim, você reativa um modelo de assinatura que é forte, gera uma recorrência, algo que, fantástico para qualquer empreendedor, né? Previsibilidade de receita, enfim. Mas a partir da tecnologia você faz isso valer a pena, né? Exatamente. Eu acho que o grande exemplo que houve esse ganho são os sistemas ERPs, que antes a gente só via os sistemas ERPs para grandes empresas. Exatamente. Com o modelo de SaaS, né, software por assinatura, a gente começa a ver que pequenas empresas, elas podem hoje ter acesso a um sistema ERP que elas não tinham antes porque elas pagam uma assinatura mensal. E aí a implantação ficou muito mais fácil, porque os treinamentos são todos por vídeo. As interfaces muito mais intuitivas. Então, assim, os modelos de negócios, eles evoluíram, a tecnologia ajudou muito os modelos de negócio a evoluir para se tornarem até mais populares, os serviços e os produtos se tornarem mais populares. E onde é que isso bate no final da ponta? É lá no cliente. Então, a empresa, ela começa a conseguir fazer com que os seus produtos que elas estão vendendo sejam mais baratos, porque ela consegue ter um nível de automatização que ela não tinha antes. Por quê? Porque ela consegue ter um sistema que ela antes não podia pagar e agora ela pode. Perfeito. Então, ela tem uma gestão muito melhor, consequentemente, o produto lá na ponta fica mais barato também. Perfeito. Né? E aí, o que é engraçado disso tudo é assim, a gente... Hoje a gente não consegue mais... o que eu ia falar, eu lembrei agora. Sobre os ERPs, né? Você começa a ficar um pouco no Instagram ali, movimentando e seguindo alguns deles. Hoje em dia, ainda deve ser um nicho de mercado muito bom. Porque todo dia você tem um ERP novo. E aí esse ERP agora, né? A gente tinha, né, a questão de sistemas de gestão, e principalmente os maiores, né? Aquele trambolhão realmente é uma solução. Cliente-servidor, né? Para você... Você tem que instalar em cada máquina ali. E de fato, se você quiser integrar, né? Que é a premissa do ERP, integrar a empresa inteira, cara, você precisa realmente de algo muito parrudo. Principalmente pensando em empresas que antigamente eram muito grandes, né? Com muitas áreas, enfim. Agora, né? Pensando em software por assinatura e ERPs para empresas até de pequeno porte, cara, existe uma infinidade. Eu estava vendo ontem aqui recebendo... Eu estava no Instagram, eu recebi um, depois eu recebi outro. E aí com aquela comunicação totalmente diferente do que a gente pensava antigamente, né? Uma comunicação modernona, tudo colorido, aquelas cores chamativas, não sei o quê, o RP para gerenciar suas vendas de e-commerce de moda, por exemplo. É geral, mas é específico ao mesmo tempo. Exatamente. Porque de fato você consegue chegar agora nesse cara e esse pequeno vê o valor e conseguir principalmente pagar o preço. Exatamente. De uma assinatura. E tem uma coisa dos sistemas ERPs também que é muito interessante, porque a premissa lá no passado deles era de integrar toda a empresa. Mas quando você vai ver na prática, nem todo mundo faz isso, porque você não precisa. Então não é que eu não vou ter um ERP, eu vou ter só um pedacinho dele. Cara, primeiro resolve o seu problema de negócio que é mais urgente. Então, ali, é nesse ponto que a gente está falando aqui que barateou muito. Isso. Então, você consegue resolver um problema pontual com bons sistemas, você consegue chegar num nível de automatização muito alto e muito barato. Aí, depois você pode pensar, agora eu quero evoluir mais um pouco essa área aqui. Aí eu contrato mais um pedacinho. Perfeito. Eu quero evoluir por aqui. Perfeito. É a melhoria contínua. Mas antes os ERPs, ou era tudo ou era nada. Tudo ou nada. Aí te obriga
a quase que ou engessar ou criar processos que às vezes você não tinha equipe para fazer, você não tinha competência para fazer. 99%. E aí você ficava refém daquilo e seu negócio de alguma maneira podia patinar ali. E a gente acompanhou vários projetos de implantação de insucesso e alguns até que levaram as empresas à falência. Ancoradas nisso, né? Aí a minha cabeça tá o tempo todo aqui pensando, se fosse tecnologia, é muita coisa, né? A tecnologia criou, né, pensando... E, como eu falei, assim, o Business Model Canvas, ele acaba que é a lupa. Então, tudo até que eu penso, eu já conecto lá nos elementos. Ele criou também canais de comunicação, canais de entrega de produto, serviço de valor muito grande. A tecnologia diversificou muito essa entrega, né? Sim. Então, você tendo canais novos, você tem que formatar ali a sua oferta para aproveitar aquele canal, né? Sim. E pensando na visão de sistema, você falou de CRM, de RP, o que a gente tem de CRM hoje, por exemplo. Também. Gigantesco. Até porque o marketing cresceu muito Cresceu com isso, muito. Né? O marketing digital. Digital, e aí que é a tecnologia. Né? E o marketing ganhou essa ponta toda. Então, a gente tem... e aí hoje a gente vê grandes empresas já contratando startups que eram especializadas, por exemplo, em chatbot com cliente, em CRM. E de alguma maneira agora fazendo o movimento contrário e contratando pequenas empresas que já têm essa expertise, já nascidas do digital, para comporem aí as suas ofertas enquanto os seus sistemas de gestão, né? Não, e outra coisa que você falou, já que você mencionou na questão do canal de distribuição, vou ligar até com o que você tinha falado no começo ali, desses novos modelos de negócio que agora a gente não necessariamente precisa ter aquela economia de massa, né? Aquela produção em massa e muito padronizado para a gente conseguir atender a muita gente. A gente pode ser o personalizado em massa. Eu acho que o grande exemplo que a gente pode citar que revolucionou muito isso aí foi a Netflix. Perfeito. Porque a Netflix nada mais é do que uma distribuidora. E ela consegue atender um mercado de massa com personalização. Perfeito. Porque ela usou a inteligência artificial, algoritmos, para conseguir ter uma base grande de conteúdo e conseguir personalizar ao seu gosto. Então, é a personalização em massa. Então, os modelos de negócio, junto com a tecnologia, eles conseguiram fazer que as distribuidoras, que é o caso da Netflix, é o caso do YouTube, é o caso do Airbnb, é o caso do Uber, são distribuidoras. Spotify são só distribuidoras. Perfeito. Mas que elas ganharam um status, né? Com a tecnologia, consequentemente, mudaram o conceito de modelo de negócio muito grande. Muito grande. Né? Então, eu acho que isso é um dos grandes benefícios que a tecnologia causou para a evolução de modelos de negócio também. Perfeito. E como o cliente valoriza essa personalização, né? Quando eu falei de Spotify, eu lembrei. Quando o Spotify libera aquelas fichas, o que você consumiu nos últimos X dias, nos últimos anos, sei que geralmente libera junto. Você vê lá no Instagram lotado, todo mundo repostando aquilo de alguma maneira, querendo mostrar o seu perfil, o seu gosto e nananã. Pô, o que ele tá falando é o seguinte, eu adoro essa questão de personalização, inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, meus amigos, minha rede, olha o que eu tô consumindo. Então, assim, o poder disso é absurdo, né? É absurdo. É muito interessante. E se a gente pudesse resumir assim... Qual que você acha que é a diferença entre modelos de negócio do passado e do futuro? O futuro ainda tá vendo, a gente não quer fazer aqui um exercício de futurologia. Mas o passado eu enxergo que ele era um modelo muito linear, que era mais fácil, muito verticalizado muitas vezes, né? E que era mais fácil de você conseguir entender. Você sabia a cadeia certinho. Ele entrava por aqui e na hora que ele chegava nos canais de distribuições... Ele era reto. Ele chegava até o consumidor final. Agora vem o produto lá no início, quando ele chega no canal de distribuição, aí, meu amigo, ele vai para tudo quanto é lado, no digital, no físico, para um monte de país, em diversos formatos. Então, é por aí que você enxerga a evolução dos modelos de negócio? Eu acho que são modelos mais interativos, né? Do ponto de vista mais iterativos, né? Do ponto de vista de todo momento. Como você falou, cheguei aqui nesse canal. Cara, talvez eu precise iterar aqui para ver como eu posso explorar mais, como eu posso, né? Por exemplo, falando numa loja. Tinha uma loja do centro da cidade, por exemplo. Eu sei o que você falou. Eu sei exatamente a minha cadeia ali de suprimento, junto com o meu modelo, que eu entrego e finalizou. E torcer para o cara não voltar aqui para querer trocar ou alguma coisa do tipo e entreguei. Agora, eu acho que não pensar em escala, eu acho que já é algo que... Ou melhor, pensar automaticamente em escala é algo que a tecnologia impôs, né?
pensar em experiência do cliente, né? Eu acho que talvez os modelos mais tradicionais não comportassem muito a questão da experiência do cliente. Muitos porque, de alguma maneira, não conseguiam sistematizar o contato que eles tinham com o cliente. E você não gera base, você não gera a inteligência daquilo. Então, como que eu melhoro? Pô, o cara que vem na minha loja, eu conheço muito bem, sou muito simpático com ele, ele sempre volta. Mas como que eu posso usar isso para captar mais clientes, né? Como que eu posso melhorar? Então, acho que a tecnologia dá muita abertura para eu pensar a minha oferta enquanto experiência do cliente. Acho que talvez essa seja a grande perspectiva. E aí, ancorado por automatização de processo, por velocidade, por infra em nuvem, por escala, né? Os marketplaces, por exemplo, cara, eu lembrei aqui agora, né? Um outro modelo que muito ancorado em tecnologia, que mudou muito o mercado, né? Mudou muito o mercado. E fez, principalmente, com que esse pequeno lojista, por exemplo, ali do centro da cidade, possa agora experimentar o Brasil. Exatamente, que não via. O Brasil, por exemplo, no Mercado Livre. Não sei falar o nome, né? Na Shopee. Não, pode falar. Na Shopee, por exemplo. Então, se você for ver lá, né? Eu gosto muito da Shopee. Se for ver a Shopee é majoritariamente São Paulo. Então, São Paulo e Sul ali, a galera toda que tem negócio tá vendendo lá. Exatamente. E lá são hoje os principais drivers de negócio do cara de receita. Tá ali. Exatamente. Entendeu? Porque ele percebeu ali uma forma dele conseguir aumentar os canais de distribuição dele de forma absurda. Então, é aquele negócio, né? Eu acho que um grande aprendizado, olhando pela ótica do cliente, que você falou aí da questão da experiência do cliente, olhando pela ótica do cliente, o grande aprendizado que os negócios mais tradicionais podem ter é justamente isso. Como é que eu posso aumentar a minha base de canal de distribuição sem pensar naquele canal único? Porque se você pensar só no canal único, você tem uma grande tendência de você morrer, de você não conseguir sobreviver. Perfeito. Os nossos varejos, grandes redes de varejo, estão tendo grandes problemas por causa disso. A gente tem o caso da Casas Bahia, que eles demoraram muito para entender que eles precisavam migrar para o digital. E agora eles estão tendo problema. Né? Então, as nossas grandes lojas de varejo, nossas grandes redes, elas estão tendo muito essa dificuldade de conseguir se adaptar. Então, não é um problema só do pequeno. É o problema do pequeno, médio, do grande. É questão de visão mesmo. É verdade. Né? Eles não conseguiram enxergar isso no modelo de negócio. E de alguma maneira, isso implica você repensar seu modelo. Né? A partir do momento que eu começo a fornecer, por exemplo, para um marketplace, né? Eu já vou deixar uma beiradinha ali logicamente, com a plataforma. Sim. Então, de alguma maneira, eu tenho que tentar já ser um pouco mais eficiente nos meus processos ali, né? Para, de alguma maneira, salvar essa perda que eu vou ter ali na frente, né? Então, assim, eu ganho uma base absurda de clientes, absurda, mas ao mesmo tempo eu estou deixando uma fatia ali que era da minha receita, né? Uma fatia que, na verdade, vira da minha margem. Então, como que agora eu penso o meu modelo de negócio para ser um pouco mais eficiente para salvar isso? Então, é como se fosse um modelo de negócio novo que você pode entrar, mas a partir do momento gera uma implicação para você pensar o seu modelo de negócio, né? Enquanto oferta ali, né? Não, legal. E além da visão do cliente, né, que você mencionou da experiência do cliente, tem também a visão da empresa. Porque se eu tenho essa grande quantidade de partes interessadas que eu preciso lidar, se eu tenho esse monte de canal de distribuição, para a empresa, principalmente nesse caso para as grandes, fica muito difícil dela conseguir acompanhar o ritmo. Então eu vejo que a grande coisa que as empresas mais tradicionais, grande, pequena ou média, que elas podem aprender com os novos modelos de negócio que as empresas de tecnologia impuseram, é a cocriação. Eles têm que começar a pensar, agora olhando sobre a ótica da empresa, não do cliente. Eles têm que começar a pensar em utilizar parcerias para eles desenvolverem novos produtos, porque se eles desenvolverem tudo dentro da empresa, vai ser muito caro. A gente já sabe isso e não é de agora. A gente tem a Bell, que ela faliu porque ficava muito caro fazer pesquisa e desenvolvimento. Sim. Nem todo mundo é uma Amazon, que investe um PIB da Islândia Quase inteiro. Todo mundo não é uma Amazon. Investe o PIB da Islândia inteiro para pesquisa e desenvolvimento, mas também não paga acionista, não faz nada. Então, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Não então, eu acho que, sob o olhar da empresa,
ela precisa pensar nisso, em formas de co-criar, fazendo parceria com instituição de ensino, com startups, com um monte de atores que envolvem o seu negócio para você conseguir estar sempre pensando. Pode ser que você até pague a pessoa para pensar, Sim. mas não gere nada. Mas só o fato de estar te provocando, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. Eu acho que até, né, você falou das instituições de ensino, né, enfim, eu acho que existe hoje algo que pode ser muito bem aproveitado, é essa economia de influenciadores, economia de influência. Eu acho que bem aproveitado, os influenciadores eles conseguem, por ter uma visão bem aproximada ali do público-alvo, né, daquela comunidade, eles conseguem ajudar na criação, co-criarem produtos e serviços, né? Eu acho que eles hoje não é só um canal de divulgação ali, não é na ponta, divulgar. Consegue trazer de volta para a sua empresa muitos insights para co-criar algumas coisas, entendeu? Então, acho que... e aí a gente tem novos modelos de negócio que são esses que trazem, por exemplo, né, influenciadores nas pontas, que a gente não falou, mas estou falando de influenciador, tem a questão de cursos, a questão de eventos, como o negócio vira que a tecnologia, somente a partir agora da pandemia, né? Cursos, eventos, mentorias, produtos desde experiência junto com o influenciador. Fazer co-brand, né? Cara, marca, licenciamento, tem um monte de influenciador licencia sua marca para fazer produtos até mesmo, desde brinquedo até plataforma de membro. Enfim, Exatamente. é uma infinidade de coisas que a gente não tinha. São muitos modelos de negócio, de afiliados, muitos modelos. Muito modelo de negócio que você pode aproveitar. Então, a grande questão assim que os negócios mais tradicionais têm que pensar são nessas formas de fazer modelos de negócio. Perfeito. Né? Porque ele precisa, obviamente, saber o que ele quer, né? A visão que ele tem, mas como é que ele pode abranger tanto a questão tecnológica quanto a questão desses novos modelos de negócio que hoje a tecnologia principalmente oferece para ele crescer. E aí vem toda essa questão, ou pela ótica da empresa dela co-criar, ou pela ótica do cliente que é para ter uma experiência. Então, a gente realmente está na economia da experiência. Porque as pessoas, elas não compram mais os mesmos produtos, elas querem sempre mostrar a sua personalidade, o produto virou uma extensão da vida dela, né? O modo de ver, né? O que acredita, os valores. Exatamente. E aí, as empresas precisam se adaptar a isso. Então, de duas, uma, ou elas vão ficar malucas, porque elas não vão conseguir acompanhar isso aí, já estão ficando, mas aquelas que ficam menos malucas é aquelas que já entenderam que a mudança é muito grande e tem que ser aquele ponto que a gente tinha mencionado no início, a personalização em massa. Perfeito. E aí eu preciso tornar o negócio mais eficiente para fazer tudo isso funcionar. Eu acho que é por aí, né? Cara, é por aí. Aí você falou na questão, né, do cliente não consumir mais qualquer coisa, né? A gente tem, né, a parte de consumo consciente, a gente tem um modelo de negócio que eu considero interessantíssimos, tá? Eu já li um pouco sobre isso, até a gente escreveu alguns artigos lá, a parte de empreendedorismo social, inovação social, né? Onde no modelo de negócio, o que direciona, né, necessariamente, o modelo tradicional de negócio, né? O que direciona é o retorno financeiro. Né? Pensando do ponto de vista da classificação teórica do negócio, né? Do social, a gente tem que é o impacto social, né? Qual o problema ali, qual demanda social eu estou respondendo. Então, gera uma infinidade de possibilidades de novos modelos de negócio, né? Então, eu tiro a princípio ali a prioridade, vamos assim dizer, da minha ótica financeira. Lógico, eu tenho que ter uma sustentabilidade financeira, mas primeiro é como eu gero impacto social, como eu resolvo uma demanda social, ambiental. Então, a cabeça fica... Você consegue pensar por outros lados, né? Isso. E nessa linha ainda, só para a gente fechar, eu vejo que, de alguma maneira, é um movimento, tá? Que tem estimulado novos modelos de negócio e que tem estimulado as próprias empresas a repensarem seus modelos de negócio, é a visão do ESG. Algumas empresas, lógico, mais dedicadas a essa visão, estão com um trabalho mais solidificado, outras estão começando a explorar, mas se eu, de fato, implementar ali, né, governança, o meu lado social, automaticamente isso começa a permear o meu modelo de negócio. Sim. Né? E é um valor que as pessoas estão querendo absorver. Exatamente. Entendeu? Elas precisam desse valor. E não adianta, é uma questão cultural. A gente não está enxergando o mesmo valor. A gente começou falando de modelo de negócio sobre criar, entregar e capturar valor. Valor não é grana necessariamente. Não, então né? eu tenho que saber entender o que as pessoas enxergam de valor
escolher, obviamente, um público e, beleza, qual é o valor que ela enxerga? É isso? Então eu tenho que entregar de alguma forma associado a um negócio. Né? Porque eu também não posso deixar de perder dinheiro. Acho que é isso que você exatamente. tá querendo Exatamente. mencionar, né? Então, assim, pensando hoje, né? Você soma a tecnologia, pra gente terminar, soma a tecnologia, soma a questão das inovações sociais, né? A sociedade cada vez mais demanda de soluções urgentes para problemas que são, na maioria das vezes, antigos. Soma ESG, né? E dentro da parte de meio ambiente aí, né? O viés de sustentabilidade, cara, você tá dentro de um... Você tá imerso Sim. em um oceano com um monte de variável para você formatar o seu negócio, né? Não, e é importante você falar dessa questão de inovação social, desses modelos de negócios sociais, porque muitas vezes volta aquele assunto que a gente tinha falado no início, de você pensar muito na proposta de valor, no que você vai gerar, mas não identificar como que aquela casa para em pé. Ou seja, o negócio tem que ser sustentável também. Perfeito. Então tem muito negócio social que a gente pode aqui deixar de contribuição para a galera que quer ir para essa área. Legal. O negócio social, ele precisa também de alguma sustentabilidade. Então pensar nas suas fontes de receitas, em como você vai gastar, não é um pecado. De forma alguma. É uma forma, porque sem você ter o propósito, né? Você pode achar, pô, eu preciso do propósito antes do negócio. Mas sem ter o negócio, você não vai poder ter o propósito. Porque o negócio Você é não um chega em meio ninguém, para né, você cara? conseguir chegar no seu propósito, que é um negócio social. Perfeito. Então, eu acho que é por aí. É isso. A sustentabilidade financeira é o que vai sustentar o impacto que você quer gerar. Né? Então, e aí, existe muita literatura, né, sobre negócios sociais e por aí vai, mas, né, as mais aceitas, não mais aceitas, mas talvez a mais abrangente, assim, e que de fato delimita os estudos, é que você não pode depender de doações, você não pode depender, né? Então, assim, uma ONG, ela tem impacto social, mas não é um negócio social ali, sabe? Então, assim, a partir das literaturas mais tradicionais, né? Então, hoje tem muita visão, mas mais tradicionais. Então, acho que sustenta isso que a gente está falando. Cara, e aí tem muita forma de fazer. Eu posso vender um produto e eu vendo um e eu entrego um. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu vendo um e eu entrego um, por exemplo, uma comunidade. Isso. Cara, então tem muita forma de fazer, mas que de alguma maneira tem que parar em pé, né? Você tem que experimentar a venda. Eu acho que isso que é o ponto. Exatamente. Você tem que experimentar a venda. E a venda para o público final, sabe? Então acho que isso é importante. Fazer muito B2B para você gerar impacto é perigoso, que você sempre vai depender ali de uma empresa para sustentar seu impacto, né? E que de uma maneira isso tem acontecido muito, na minha visão, a partir do ESG. Porque grandes empresas, de alguma maneira, para não simplificarem, mas para talvez até ganharem escala e rapidez nos seus investimentos, na sua visão de social, elas têm apoiado muito esses negócios de impacto social. Sim, sim. Só que aí é confortável para o negócio, porque, pô, tem grandes empresas que me financiando, isso é ótimo, você consegue abrangência, mas como é que você acaba se esquecendo um pouco da venda? Sim. Entendeu? Então tem que ter só atenção nesse tipo de coisa, para também todas as empresas não ficarem reféns, já conceber um negócio já refém de doações ou por aí vai, né? De outras contribuições que não seja a venda, né? Mas esse exemplo que você citou da empresa, que ela usa de alguma outra empresa, talvez, uma organização, vamos chamar assim, para fazer a parte social dela, é o exemplo que a gente tinha falado antes da cocriação. Ou seja, Perfeito. ao invés de você trazer isso para dentro da empresa, porque esse era o costume do passado. Isso aí. O costume do passado era, se eu preciso fazer algo novo, seja para entregar valor, seja para aumentar minha receita, seja pelo que for, a tendência sempre é internalizar Fazer isso. dentro de casa. Fazer sempre dentro de casa, porque há aquela premissa que é falsa, de que quando eu faço dentro de casa é tudo mais barato. Melhor. E é melhor, né? E é melhor. E não é verdade isso. Então, hoje eu acho que as empresas elas estão realmente percebendo, seja na parte social, seja na parte da eficiência, seja na parte da inovação. Olha só, são três assuntos completamente distintos. Eu ser eficiente, eu ser inovador e eu ter um cunho social, ter um impacto social. Eu não preciso ter tudo isso dentro da minha empresa. Perfeito. Eu posso criar uma cadeia de cocriação com parceiros para eu entregar valor para cada um das minhas partes interessadas. Excelente. Então tem a galera que vai precisar da eficiência, consumir como valor a eficiência, tem a galera que vai querer consumir a inovação e tem a galera que vai querer consumir o impacto social. E isso
é que você começa a gerenciar melhor a sua criação, entrega e captura de valor. Eu acho que é por aí que Isso a aí. gente tá Complexo, falando. né? Complexo. Complexo pra caramba. Interessante, mas complexo. Mas isso não necessariamente precisa ficar restrito a grandes empresas, Sim. né? Isso é possível de fazer, só que numa escala menor. Menor, reduzida, mas é o que você pode fazer. Exatamente. E depende proporcionalmente do que é o que você... Exatamente. Depende do que você quer. Se você quer ir para esse caminho, que eu acho que é o caminho mais moderno do modelo de negócio do futuro, faz todo sentido. Então, eu acho que nesse sentido é uma provocação, né? Perfeito, cara, uma provocação. É uma provocação que as empresas têm que ter. E não simplesmente refutar. Não vou fazer isso, isso não vai dar certo. Normalmente, quando você tem essa atitude, não vai dar Algo muito para certo. você não vai dar certo. Né? Então, assim, quando a gente fala nesses modelos de negócio, além da tecnologia ter influenciado também, a gente vê que a relação que a gente tem com as pessoas, né, vamos chamar assim, dos grupos de interesse, ele também mudou muito. Porque as pessoas estão mudando. E não estou querendo dizer que é para melhor ou para pior. Elas simplesmente estão mudando. As coisas que elas enxergavam antes, no passado, elas enxergavam de um jeito, hoje elas vão enxergar de um outro jeito. Tem outras necessidades, né? As necessidades mudaram. Exatamente. Né? Então, eu acho que os modelos de negócio têm que evoluir para isso também, né? Assim, e a cocriação, que só retomando, tem muito a ver com isso. A cocriação, ela, de alguma maneira, você tem que se abrir Isso. ao novo, ao diferente e a visões distintas e que, de alguma maneira, podem contribuir com esse olhar que vai beneficiar partes interessadas, né? Grupos de interesse diferentes. Isso. Esse é o ponto. E é muito... As pessoas podem achar que não é fácil de fazer, como a gente falou, mas também é uma tendência natural de qualquer empresa ela se fechar. Ela entender que ela pode resolver tudo ali dentro, ela se fecha sempre no seu mesmo pensamento, ouvindo aquilo que ela quer. Mais conveniente, né? E aí, quando vem atores externos para tentar fazer essas provocações, elas já vai no bloqueio. Se sente desconfortável, já começa no bloqueio. a se mexer na cadeira ali. Mas isso eu acho que é uma tendência que a gente tem que recomendar aqui, que elas precisam ouvir novos atores. É bom, de vez em quando, você contratar uma empresa de cunho social, uma startup, fazer uma parceria com uma instituição de ensino, para você ouvir coisa nova. Perfeito. Você pode não fazer nada, mas ouve pelo menos o novo. Mas alguma coisa você aprende, né? Alguma coisa você aprende. Pode ser que você não faça de forma imediata, mas algo fica na cabeça ali, né? E no pior dos casos, você ensina, você acaba ensinando também para outros atores. Isso, de alguma maneira, volta para você. Eu acho que isso volta, isso sempre retorna para a empresa. Pode não retornar de forma imediata, mas sempre retorna. Sim. E a gente falou da parte de inovação, a gente falou da parte de social. Vamos falar um pouquinho da questão das instituições de ensino. No podcast passado, quando eu estava conversando aqui com o Adriano, ele mencionou muito essa questão de que as instituições de ensino, elas têm o know-how ali, elas têm o conhecimento para fazer as coisas. E hoje ela também é um ator importante, porque ela precisa está se aproximando mais dos negócios para fazer todo esse hub funcionar, né? Para fazer toda essa cocriação acontecer. Então, da mesma forma que eu falei que os negócios eles se fecham muito no seu mundo, as instituições de ensino muitas vezes também acabam se fechando. Perfeitamente. Então, são os dois. Eles têm que se abrir e entender que eles podem trabalhar junto. O que você acha sobre isso aí? Como é que você enxerga essa visão? Assim, acho que é natural se fechar. Acho que é um comportamento natural, como você até já tinha comentado. O legal das instituições de ensino é que ali, o público que ali está, é um público que é muito questionador. É um público que automaticamente vai te trazer visões distintas do que você tem enquanto seu negócio. É óbvio que isso vai acontecer, né? Então, para além do serviço que a instituição, de alguma maneira, vai te ofertar, vai contribuir, a vivência que você vai ter com quem vai ofertar esse serviço ali para você, né? Essa contribuição, que são os alunos, que são os professores, eu acho que isso já automaticamente oxigena uma empresa nessa relação, sabe? Então, acho que isso é bacana. E a gente, né, que é professor, que está em sala de aula, a gente consegue enxergar, né, essa nova geração ali que tem surgido
e com seus posicionamentos críticos, né? Com seus interesses, com o que eles valorizam, com o que não valorizam. Né? Então, assim, a gente acaba tendo uma massa ali de alunos, né? Uma grande quantidade de alunos, e consegue perceber que, para grande parte dos negócios, esses alunos, eles são público-alvo. Né? Então, a gente já consegue também sentir um pouco do que a gente está... Para quem que a gente vai ofertar. Né? Então, para além do know-how ali da instituição... Pô, uma instituição que tem um know-how mais tecnicista, mais de sistema de TI, a outra que vai ter mais de mercado, enfim. Para além dessa solução, eu acho que entender um pouco dos mecanismos e da dinâmica que acontece do ponto de vista universitário, e essas contribuições podem ser bastante interessantes para as empresas nesse trâmite, né? Não, com certeza. E aí volta também naquela questão que você mencionou da personalização. Porque eles querem participar do desenvolvimento do produto, do desenvolvimento do negócio. Então, hoje, eles são uma representação clara, os alunos, de como eles querem os negócios do futuro. Isso. Então, quando você falou ali, o Spotify eu consigo demonstrar qual é o meu perfil. Quando eu falei ali que o produto, hoje em dia, ele é uma extensão da sua vida social. Então, é isso que as empresas precisam começar a perceber. Elas precisam começar a perceber que as pessoas querem cada vez mais participar. Elas não querem apenas comprar e consumir. Elas querem participar, elas querem ter voz. Isso é um valor novo da geração nova. Perfeito. É por aí que você é por aí. Quando você trouxe a questão da universidade, isso veio mais claramente assim na minha cabeça, né? Porque, de fato, é o que a gente vem percebendo muito. Mas, como eu falei, para além disso, existe o know-how ali, a especialização das universidades nos produtos que elas ofertam, nos serviços que elas ofertam para essas empresas, né? Então, desde empresas juniores que têm os serviços que prestam, né? Grupos de pesquisa nas instituições também, né? Seus programas de mestrado e doutorado, que, de alguma maneira, podem fornecer profissionais para que desempenhem serviços ali nas empresas, né? Editais, de alguma maneira, também fomentam isso, né? Sim. Doutor Empreendedor, né? Que acho que é da FAPERJ, acho que até da Prefeitura também, editais que colocam ali o pesquisador dentro da empresa. Então, tem essa parte, lógico, mas hoje o que tem me chamado a atenção é mesmo a questão de como esse jovem tem delimitado suas necessidades, seus interesses, e que de alguma maneira isso vai impactar no modelo de negócio aí de qualquer que seja a organização, né? E uma outra questão também é que esses novos modelos de negócio, eles inevitavelmente vão criar novos empregos. Então, vão ter novas funções para atender a essas demandas. Então, existiam funções, por exemplo, trabalhos que eles não eram nem vistos pelas empresas. Por exemplo, a gente pode citar coisas mais de cunho médico, né, como psicólogo, mas também pessoas que trabalhavam com questões antropológicas, né? Então, a gente tem visto empresas de inovação utilizarem pessoas para fazer pesquisa etnográfica. Perfeito. E para conseguir entender, porque o psicanalista, o psicólogo, ele entende melhor o ser humano. Então, ele enxerga ali aquilo para conseguir fazer a empresa criar um novo produto. Então, disso, juntando com o que já tem no digital, está criando muito emprego novo. Verdade. Então, os modelos de negócio, eles demandam também a criação de novos empregos. Até mesmo pela complexidade do público-alvo, né, que você falou, né? Pô, a gente já tem tudo, a gente tem referência de tudo que acontece no mundo aqui, então a minha forma de ver o mundo é completamente diferente, né? As minhas referências, o que eu anseio, muitas das vezes, é balizado por quem eu vejo que está ansiando algumas coisas, né? Que geram referência. Então, e aí os modelos de negócio se tornam mais multidisciplinares mesmo. Vamos construir um mapa de persona, por exemplo. Uma visão nossa, assim, mais de negócio ou mais técnico e tal. Agora, você junta nessa equipe, como você falou, um psicólogo, ou junta um designer. Cara, a percepção, a leitura que ele vai fazer daquela persona a partir de entrevistas, de grupo de foco, é completamente diferente. E possivelmente não, muito mais importante para a empresa, quando ela tiver que traduzir isso para produto, para oferta, para valor, do que necessariamente uma visão ali que era mais, né, era mais o administrador que ia para a rua para fazer pesquisa de mercado, para entender público, né? Isso meio que se restringia ali. Marketing nem entrava muito, né? Sim. Marketing era mais daqui da empresa para fora. Como eu comunico, como eu vendo. Né? O marketing não voltava muito, era mais... Então, agora acho que a complexidade exige um caos controlado. Cara, é um caos controlado e exige áreas de conhecimento
de formações diferentes, cara. Porque os modelos de negócio são mais multidisciplinares. Exatamente. Bem legal, bem legal. Isso é muito importante, porque isso vale também para o pessoal aí que está assistindo, que é mais tá saindo da faculdade, tá na faculdade, né? Tanto para o pessoal que está mais lá em cima, já um empreendedor, um gestor, tem que perceber esse negócio, a multidisciplinaridade. É até nesse sentido que começam a surgir essas novas formas de desenvolver equipes dentro das empresas. Squad. Os squads, exatamente, os times ali, que é justamente juntar um monte de gente, Perfeito. como se tivesse um monte de empresa dentro de uma empresa só, né? Mas que ela pode resolver qualquer demanda. Provocativa. Exatamente. Quase sempre os squads são voltados para cliente, né? Isso. Customer-centric e multidisciplinares e que estão provocando ali o tempo todo para resolver problema, para criar coisa nova, é verdade. E é super caótico quando a gente pensa assim, caramba, mas como é que é uma empresa que funciona assim? Uma empresa que tem um monte de squad com multidisciplinar, não é mais o setor financeiro aqui, o marketing aqui, produto aqui, é todo mundo junto e tudo espalhado. E trabalhando por sprint? É muito estranho. Então, as pessoas têm que abrir a cabeça para isso, porque volta naquele negócio. É como se a gente falasse que o modelo de negócio antigo, eles são uma linha reta. E era assim. Antigamente era assim. Só que agora, ele vem um pouquinho numa linha reta, chega um determinado momento, ele embola tudo e a gente não tem como controlar mais. Você tem razão. Então, aí é que as empresas precisam se estruturar, que é uma coisa que o modelo de negócio também ajuda. A estruturar a empresa para ela ser mais multidisciplinar. Perfeito. Eu acho que é por aí também. Exatamente. E a gente talvez na conversa tenha delimitado muito para mostrar, né, a complexidade, né, as variáveis que são ali embutidas no modelo de negócio. Mas, voltando ao que a gente falou no início, né? Não vamos esquecer do produto, Sim. do serviço. Porque muitas vezes a formatação de um produto muito bem, assim, um produto imbatível, você carrega o modelo de negócio imbatível junto, né? Sim. Então, quando a gente falou, eu estava pensando aqui agora, eu falei que corro pela cidade, né, e vou pesquisando os negócios. Pensando aqui localmente, eu tenho algumas empresas aqui que eu acho que fazem muito sentido, que tem muito sucesso local aqui, e que, numa visão rasa, estou pensando agora, não exercitei isso, os modelos de negócio acho que não são tão complexos, ou são tão, não é que são estruturados, mas que o produto direciona mais do que necessariamente o modelo, né? Entendi. Pode falar marca? Claro. Por exemplo, a Calebito, né? Calebito. Calebito é uma excelente empresa. Excelente empresa. De Macaé, se eu não me engano, né? Sim, de Macaé. sim. Mas produto ali... maravilhoso. Cara, é um produto maravilhoso. Pode falar o que eles vendem. Pode... Então, de sorvete, né? Você passa na Pelinca ali agora, a Pelinca, dia vazio, né? Final de semana ali, a fila para você entrar no Calebito é um negócio absurdo. Sim. Mas por quê? Ali acho que o que direciona o modelo, o valor daquele modelo de negócio, cara, é a sensação de você consumir aquele produto. Então, aquele produto, né? Tava no almoço final de semana, um convidado lá levou, tinha vários potes de sorvete, aí o convidado levou um Calebito, né? É delicioso. E assim, aí, líder, não sei o quê, que bom, né? Cara, você tira assim de lado, todo mundo só quis olhar aquele pacote, você na beira de cara. Mas porque o produto direciona muito. Exatamente. Né? Então a gente vê um outro que eu acho muito legal, a história. Muito legal, muito. Que também é varejo, é consumo, assim, é alimentação, mas que o Pizza Bus, cara. Realmente, veio com um modelo de negócio inovador, a questão da fatia, concordo. Mas hoje, se você for ver ali, né, o restaurante ali, é o cara sentado, tá certo que vende a fatia, mas em casa você pede a pizza grande, né? Mas por quê? Porque o produto é muito bom. Exatamente. Né? Então, o produto, né? Você sabe, então, assim, o que eu quero dizer, o produto, ele é... A pizza é muito boa. O cara quer comer ali, independente se for a fatia ou a grande. Lógico que a fatia direciona, tem um público mais rápido ali que você pega e vai embora e tal, dá essa flexibilidade, mas o negócio é fantástico. Então, assim, né, gastar esse tempo para você pensar enquanto oferta, eu acho que vale muito a pena. Não é você, aquela cabeça antiga, né? Não é você criar um produto que você acha que é muito bom e você depois achar público para ele. Né? Achar um modelo para ele. Não. É você focado no cliente, mas gastar tempo para desenvolver produto, porque depois algumas coisas você vai conseguir testar e vai construir o seu modelo de negócio a partir daquilo ali. Porque o produto é muito bom. Exatamente. Né? Então, não se cair na lábia de que realmente eu consigo criar uma oferta absurda, uma proposta, mas eu preciso entregar. E um exemplo grande que as pessoas gostam sempre de citar por essa questão de percepção de valor é a Apple.
Só que ela criou uma marca que é dificílimo de copiar, né? Eles realmente geram um sentimento nas pessoas que outras marcas concorrentes, grandes iguais, mas não conseguem gerar. Só que se esquece, não podemos esquecer que o produto deles é excelente. Exatamente. Eles têm produtos cara. altos, muito sofisticados. Então, não é só o modelo de negócio. O modelo de negócio ele tem que estar ancorado num produto. Exatamente. Por isso, volta na questão da multidisciplinaridade. Preciso de gente pensando em produto. Eu preciso de gente pensando em estratégia. Eu preciso de gente pensando na parte social e por aí vai. Perfeito. Né? Então, os modelos de negócio eles servem para isso e para a gente ter essa multidisciplinaridade desse pensamento estratégico, para o pessoal entender aqui, esse momento importante é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o momento que eu tenho que unir todas essas pessoas multidisciplinares para pensar estrategicamente no modelo de negócio e de todo o planejamento da empresa. É por aí também, né? O modelo de negócio ele precisa ser utilizado dentro do planejamento estratégico. As empresas não podem esquecer disso. Assim, eu acho que, por mais que não seja operacional, mas eu acho que o modelo de negócio, ele operacionaliza a estratégia, né? Então, lembrando lá daquele artigo, eu não conhecia aquele conceito e quando você escreveu lá, ficou na minha cabeça. Do triângulo de negócios, né? Eu não conhecia. Inclusive é é o Osterwalder, eu não sei como é que fala o nome daquele... Osterwalder, né? O cara não é americano, né? Acho que é suíço. Então, pensar enquanto modelo de negócio, né? Que une, né? Que congrega ali estratégia, né? Organização e os sistemas, é bacana demais aquilo. Porque, tipo, de fato, o modelo de negócio é o que vai permitir operacionalizar uma visão de longo prazo. Pra mim, estratégia, cara, é competição, né? Tipo, estratégia é posicionamento e competição. Né? Assim, estratégia é posicionamento. É o espaço de mercado que eu quero ocupar. É isso. Onde eu quero estar ali, como que eu quero ser visto, né, enquanto posicionamento, onde eu quero chegar. Lógico, isso é a longo prazo, mas eu tenho que definir meu conjunto de metas, né? Objetivos, né? Iniciativas. Mas o que vai me permitir percorrer e ir rodando, né, no tempo é o meu modelo de negócio. É como você opera. Exatamente. Né? E é por isso que a gente falou lá no início que quando você começa a fazer aquele processo de tentativa e erro das ideias que você tem, é bom você ter uma referência. Direcionado. Porque você se direciona, você não fica chutando para tudo quanto é lado. É verdade. Né? Então, a estratégia te posiciona em um determinado mercado, o modelo de negócio é um guia para você saber para onde você está indo. E o planejamento estratégico é a forma que você usa para unir todas as partes interessadas, internas ou externas, para pensar em tudo isso. Nessa coisa complexa, absurda que é fazer negócio hoje em dia. Perfeito. É por aí, né? É por aí. Nunca tinha participado de podcast. A gente participou da primeira edição lá do podcast do Easy, mas eu era tipo um co-host. A gente vai pensando o tempo todo aqui, né? Vai falando e a gente fica, às vezes tá escutando, mas pensando também outra coisa. Para não ficar muito... A gente falou de Calebito, a gente falou de Pizza Buzz, né? Que é produto. Serviço também. Acho que tem até um que eu acho interessante, que eu lembrei aqui agora. É o do estudo do Fabrício Bastos. Né? Que é, para o pessoal saber aí, é de reabilitação, né? Acho que é qualidade de vida enquanto exercício, né? São aulas que tem uma outra dinâmica, não é muito focada em equipamento, tipo academia, assim, né? Musculação, mas... A gente tem visto um plano de expansão que eu acho que valida o modelo de negócio que ele tem. Né? Então, assim, é um modelo de negócio legal, mas é muito focado no produto. Né? É muito focado no valor no aí. Exatamente. Que às vezes é produto, pode ser bem ou serviço, né? Mas é muito focado no serviço, que é o quê? Que não é uma oferta tradicional. É por grupos, é menor. Né? O grupo menor ali, você tem uma mentoria ali mais aproximada, um clima diferente do que um clima de academia. Então, assim, são várias variáveis que contornam, no caso, o serviço que ele entrega. E aí o modelo de negócio quase que vem a reboque. Entendeu? Então, mas porque ele conseguiu formatar, ele conseguiu uma fórmula, um formato da entrega que ele consegue fazer. Que é a experiência do cliente que a gente tinha falado lá no início. Exatamente. Né? É um modelo de negócio orientado ao cliente, ele está sabendo, ele soube criar um produto e, aparentemente, como ele está
conseguindo fazer uma expansão muito grande, ele está sabendo capturar valor daquilo, Perfeito. tornar o modelo de negócio sustentável. Então, são exemplos claros do que a gente está falando. Então, não é uma questão teórica. Não é. É De forma nenhuma. prática. E quando a gente fala, por exemplo, agora conectando no final, né, de planejamento estratégico, essa expansão que ele tem experimentado seu modelo de negócio, cara, isso é totalmente pensado enquanto ciclo de planejamento estratégico. Então, o que a gente está falando, a estratégia, ela vai testar de alguma maneira e vai definir os caminhos para que você, de alguma maneira, vá perpetuando ou multiplicando ou crescendo o seu modelo de negócio para, né, de alguma maneira, sempre, né, a empresa quer crescer, quer ter mais receita, enfim. E as coisas apesar da conectadas. a gente falar de coisas que tem uma distinção, né? Modelo de negócio, estratégia, planejamento estratégico, na prática é tudo junto. Cara, é tudo junto. Na prática é tudo junto. A gente só faz isso para fazer uma metodologia melhor, né? Para teorizar melhor para as pessoas entenderem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas na prática mesmo, na hora de fazer o pensamento estratégico ali, Tudo é interconectado. tudo junto. Você está pensando no planejamento, na estratégia, no modelo de negócio, na operação, você está pensando em tudo. Em tudo, Então, cara. quanto mais você exercitar esse pensamento, saber todas essas camadas, mais você vai conseguir pensar em soluções melhores. Eu acho que é por aí, né? Cara, é por aí, é por aí. É por aí. Acho que na cabeça desse empresário, né, da cabeça do empreendedor, do intraempreendedor, as coisas são juntas, são misturadas. Lógico, até mesmo para você que tem uma capacidade de análise, de examinar ali, talvez em alguns momentos, pô, a gente vai fazer agora um ciclo de planejamento estratégico. Então, em algumas reuniões, nós vamos trabalhar estratégia. Mas, algum momento dessa reunião, quando você tiver que analisar, talvez, ambiente externo, ambiente interno, se for o caso, você vai ter que recorrer ao seu modelo de negócio. Sim. Se você estiver analisando, né, centrando aí no cliente, né, com técnica de design thinking e tal, algum momento você tem que trazer aquilo para o seu modelo de negócio. Então, é o que você falou, acho que está indissociável. Indissociável. Ele vai estar sempre ali. A gente vai precisar estar sempre consultando ele. Perfeito. Então, ele é usado mesmo como uma referência. Isso aí, Né? bacana, concordo. Cara, Pompilho, pô, foi muito bom aqui, passou rápido pra Rápido caramba, demais, né? Isso demonstra que o papo foi muito produtivo. A gente pode até pensar em fazer uma segunda versão para Podemos. falar um pouquinho mais sobre isso Se a gente aqui, falar porque- de IA agora para os modelos de negócio. né, Exato, cara? podemos. Meu Deus, aí- A gente falou um pedacinho Falamos. na parte Tecnologia. de projeto, né? Mas podemos falar sim. Isso aí. Cara, obrigado por você ter vindo. Agradeço aí. Quer deixar mais um recado aí, algum contato que o pessoal pode fazer com você? Fica à vontade. Então, eu que agradeço pelo convite, de verdade. É um prazer, foi um prazer estar aqui, como eu falei, meu primeiro podcast. Contato, então, eu tô no Existência, vou falar Não, isso. pode Tô no deixar. Existência todo dia, então é mais fácil até me encontrar lá, né? Lógico, tem um LinkedIn ali que eu respondo legalzinho, tem um Instagram, mas meu Instagram tá até fechado. Mas quiser falar comigo, né? E principalmente meus temas de interesse. Aham. Engenharias, gestão, né? IA, hoje que é algo que eu tenho estudado muito. Me procura lá no Existência que eu tô à disposição. No LinkedIn. No Vou deixar LinkedIn. tudo link aí na descrição pra galera que estiver vendo aí, pra quem quiser tirar dúvida aí com o Pompilho. E eu agradeço, cara. Muito obrigado. Show de bola. Vou deixar um recado aqui antes da gente finalizar, que tudo isso que a gente falou aqui, e em determinados momentos a gente falou até sobre o Business Model Canvas, né, que a gente não entrou em detalhes aqui, mas eu quero convidar vocês a conhecer o nosso curso chamado Modelagem de Negócios com Business Model Canvas. E aí vocês vão ver muito mais sobre o modelo de negócio e entender como funciona essa ferramenta que exemplifica, ilustra e desenha, ajuda empreendedores e gestores a desenhar modelos de negócio. E um detalhe, quem tiver acessar aqui o cupom que a gente tem, PAPO20, vai ter 20% de desconto ao comprar esse curso. E você já sabe que esse tipo de curso nosso é por assinatura única, ou seja, você paga uma vez só e tem acesso vitalício ao conteúdo do curso e às suas atualizações. Então, mais uma vez agradeço a vocês por terem assistido aí e até a próxima.